Você já sabe que os seus músculos são uma coisa bem importante para a sua saúde, não é mesmo? Mas se você passa o dia inteiro numa mesma posição, sentado, deitado, em pé, enfim, o seu corpo pensa: para que eu vou trabalhar, para que eu vou manter esses músculos saudáveis se essa criatura não está utilizando eles? Pois é, porque você sabe, né? A gente precisa dos músculos para fazer absolutamente tudo. Desde o momento em que você levanta da cama até o momento em que você vai caminhando até a sua geladeira para buscar uma água, você está recrutando os seus músculos. E não é só para fazer exercício, não é só para fazer uma atividade física não, viu? Qualquer movimento, se você quer descer uma escada, se você quer pegar alguma coisa do chão, se você quer pegar o controle remoto da sua televisão, você vai precisar dos seus músculos. E o que acontece quando você começa a ficar muito tempo parado numa mesma posição? Quando você não se movimenta, aparece a sarcopenia. E essa palavra bonita não quer dizer nada mais, nada menos do que a perda da massa muscular. Exatamente, os seus músculos começam literalmente a murchar. Sabe quando você escuta falar em osteopenia, osteoporose? Pois é, esses termos já são mais familiares aos nossos ouvidos, não é mesmo? Então, isso na verdade representa a perda de massa óssea. E a sarcopenia, olha o nome como é parecido com a osteopenia, na verdade é quando você começa a perder massa muscular, né? Em vez dos seus ossos ficarem frágeis, são os seus músculos que vão ficando cada vez mais debilitados, ok? Então, assim, é muito importante que comece a se falar nesse termo, porque ele é fundamental para a sua saúde também, principalmente quando você já tiver uma idade um pouco mais avançada, tá? Não tirando a importância da osteoporose, logicamente, mas a sarcopenia é tão importante quanto. Então, preste bastante atenção. Como eu estava falando, a nossa idade ela tem uma relação muito grande com essa quantidade de perda de massa muscular. Inclusive, eu fiz uma publicação, um post lá no Instagram do Saúde Minuto, mostrando um gráfico, te explicando exatamente como que ocorre o nosso pico de massa muscular e a partir de que momento que ela vai decaindo, pelo menos naturalmente, né? Então, se você quiser mais informações sobre sarcopenia, dá uma passada lá no Instagram do Saúde Minuto. E já que estamos dando esse tipo de recado, já aproveita, se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos, beleza? Mas os primeiros sinais, os primeiros sintomas da sarcopenia, eles começam a aparecer por volta dos 40 anos, tá? E na verdade eles são bem camuflados, eles não são tão explícitos, não é de uma hora para outra, não é um momento em que você vai dormir e no outro dia você acorda sem músculo, não é assim que acontece, é um processo totalmente gradual. Assim como gradualmente você ganha músculo quando você faz exercício, assim você vai perdendo músculo basicamente quando você não se movimenta, quando você não faz exercício. E com o passar da idade, normalmente você tem a tendência de se tornar cada vez mais parado, ficar mais em casa, não sair tanto, às vezes se aposenta, daí mesmo que não faz mais nenhum tipo de atividade, não sobe nem desce uma escada, por exemplo, tá? Então, assim, esses primeiros sinais, eles começam a ficar um pouco mais camuflados. Até porque é nessa idade que a gente começa naturalmente a depositar um pouco mais de gordura, né? O nosso metabolismo, ele já não tá aquelas coisas lá, então a gente começa a depositar mais gordura. E aí começa a acontecer a famosa troca do músculo pela gordura, né? Não é como se infiltrasse gordura dentro do músculo, mas é que como o seu músculo vai murchando, a gordura vai tomando aquele lugar que o músculo ocupava antes. E se isso não for bem controlado, ela vai só aumentando, né? É uma coisa progressiva. Lembra lá, por exemplo, do caso da osteopenia. Se você tem uma osteopenia e não tratar, não cuidar, é muito provável que ela se torne uma osteoporose. E aí você vai aumentando o dano, né, no seu osso, no seu músculo, no caso. Então, por volta dos 60, 70, aí as coisas começam a ficar mais complicadas, porque além da perda natural, né, que acontece com a idade, você vai perdendo a músculo cada vez mais rápido, né? Então, o que acontece? Normalmente você começa a ficar com dificuldade aí de fazer as tarefas mais básicas.
sair da cama, levantar, descer uma escada, por exemplo, fazer um exercício já se torna bastante complicado, né? Então, assim, todas essas atividades aí do seu dia a dia vão ficando de lado, vão se perdendo. E aí, conforme quanto mais dificuldade, normalmente o que o pessoal faz? Acaba ficando cada vez mais parado. Ao invés de ir para o caminho contrário e lutar contra isso e criar mais força, mais músculo, o pessoal normalmente vai se acomodando cada vez mais. E isso, não preciso nem dizer, vai ser terrível para o seu corpo, né? Porque aí, quanto mais idade, maiores são as chances de você ficar sem força, perder o seu equilíbrio, as quedas podem ocorrer com mais frequência e também as chances de acabar indo parar no hospital por causa de uma dessas quedas. E queda em idoso é um fator muito preocupante. Então, tomem cuidado, cuidem dos seus músculos. E a melhor coisa para cuidar do seu corpo, dos seus músculos, para se manter saudável é exercício. Não existe maneira melhor de dizer para o seu corpo que você está utilizando os seus músculos, que você precisa ter aqueles músculos saudáveis, do que se movimentando. E você não precisa fazer uma atividade extremamente intensa, ok? Você só precisa se movimentar. Se você trabalha o dia inteiro sentado, levanta, caminha de vez em quando. Se você trabalha ou então se você já está aposentado, está em casa, não fica o dia inteiro sentado com a bunda no sofá. Levanta, caminha. Se você mora num prédio, você pode, por exemplo, descer a escada, subir a escada. Não precisa, se você mora no 10º andar, você não precisa subir todos os andares de escadas, mas pelo menos desce uns 2, 3 vãos de escada, aí você vai se acostumando com o exercício. Não existe maneira melhor de manter os seus músculos saudáveis se não for com exercício. Então, esse é o meu recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês vão se familiarizando aí com o termo sarcopenia. Não é para assustar ninguém, não, viu? É justamente para prevenir, para que vocês possam chegar com uma idade mais avançada, saudáveis e continuar fazendo os exercícios do Saúde Minuto. Não esquece de dar uma passada lá no Instagram para conferir o post que eu fiz, que realmente ficou bem interessante, ok? E muito obrigada por assistir esse vídeo e até semana que vem!